Hoje é a segunda aula do nosso programa de Educação Financeira do SSM. Meu nome é Hernani Sena, eu sou economista e sou diretor de Administração e Finanças aqui do Instituto. O nosso economista oficial aqui do Instituto, que é o Diego Silva, também faz parte do nosso Comitê de Investimentos, é quem vai conduzir essa aula e ao longo da apresentação dele eu vou fazer algumas observações. Queria agradecer e parabenizar a iniciativa de vocês de estarem participando dessa aula. O tema de hoje é sobre o valor do dinheiro. Então, a gente vai falar sobre a inflação. Lembrando que essa é a segunda aula do curso e teremos mais 3 aulas. O Diego vai falar depois sobre isso. Pode iniciar aí, Diego. Obrigado, Hernani, pelas palavras sábias. Vamos agora dar início à nossa palestra aqui de educação financeira, a nossa segunda. E como vocês já conhecem, a cartilha já está disponível no portal do SSM, né, na aba Educação Previdenciária. A aula está sendo gravada. Para quem está com problema de áudio aberto, é bom não deixar. Enfim, enviar perguntas, enviar chat, porque a nossa equipe vai estar respondendo e sempre que a gente vê uma interessante, podemos responder isso aqui ao vivo. Os certificados vão ser emitidos no prazo de 10 dias para os inscritos identificados. Caso vocês tenham um problema, o ISSM Eventos irá entrar em contato, vocês podem entrar em contato com este e-mail que eles irão responder em tempo hábil. E aí, na eventuais palestras, vocês serão comunicados. Né? Aqui, esta é a programação, como já foi observado pelo Hernani. Já tivemos a palestra com sucesso, que era como organizar as minhas despesas e receitas, e a de hoje que nós vamos ver é o valor do dinheiro, que é sobre inflação. Eu trouxe essa frase interessante que vocês possam observar, né? Que eu peguei de um autor anônimo, né? Que é o Robson Souza, em que ele diz assim, que a vida é uma constante guerra contra a inflação. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós sempre vamos ter a inflação nas nossas vidas. A gente não consegue vencer a inflação, mas a gente consegue administrar ela. E eu vou mostrar mais lá na frente o porquê. Né? Essa nossa palestra de hoje, né, que é o valor do dinheiro, iniciando aqui agora, e vamos falar sobre inflação. O que vem a ser inflação, né, gente? Temos aqui 3 conceitos. O conceito mais popular, que é o aumento generalizado e contínuo de preços, né? Isso se reflete em quaisquer preços em alimentos, em bebidas, enfim. Também a inflação pode ser perda de valor da moeda no decorrer do tempo. Isso tem algo a ver com a questão de poder de compra, que nós vamos ver isso mais lá na frente. E um outro conceito elaborado por mim, que diz assim, que é corrosão continuada da nossa renda pessoal ou até mesmo empresarial. Como assim empresarial? Digamos que um fabricante de sapatos tenha um insumo dele, que é o solado, que aumentou de preço. Isso aí vai refletir no preço final do produto dele, que é o sapato, e aí, por sua vez, a inflação sobe daquele produto que ele fabricou, por conta desse aumento no insumo. No Brasil, né, as pessoas têm padrões de consumo diferentes, né, seja pela classe social, cultura ou região onde moram. Então, os aumentos de preços de determinados produtos impactam de forma diferente nos consumidores. Como, por exemplo, a carne tem aumentado esses tempos, né? Mas isso para um vegetariano, tanto faz. Ele vai continuar comendo as mesmas, o que ele gosta e não vai se importar com uma alteração no preço da carne, né? É um exemplo. Mas o aumento nos preços, por exemplo, do produto mais básico, né, da nossa alimentação, que é o feijão e arroz, vai impactar muito mais em uma família com renda um pouco de salário mínimo, por exemplo, mas vai impactar muito pouco de uma família que tem, por exemplo, ganha 5 a 10 salários mínimos, né, em média. Então, varia bastante a questão do impacto da inflação em cada renda e em cada família que adotam determinadas culturas, né? Os tipos de inflação, a gente vai conhecer uns 3 aqui hoje, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que é a inflação oficial, que é medido pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços do Consumidor,
o INPC, grave bem este indicador, porque esse é um indicador de poder de compra. E o terceiro índice, né, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é o IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Esse índice corrige aluguéis, entre outros empreendimentos que adotam este indicador. Né? Falando do IPCA, né, é o que eu tinha dito há pouco, mas reitero, ele é o mais utilizado para medir a inflação. Né? Por quê? Porque a abrangência dele é maior. Ele é de até 40 salários mínimos. Praticamente pega todas as faixas de renda. A abrangência geográfica dele, ele mede as principais capitais e regiões metropolitanas do Brasil, do sul ao norte. Né? E é medido e calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística através da pesquisa mensal de preços da inflação. Aqui é uma página que a gente tem acesso aos principais resultados da inflação, né, do IPCA, por exemplo, no portal do IBGE. Como vocês podem ver aí, a gente conseguiu obter informação de inflação do mês de agosto deste ano, né, que o índice geral foi de 0,87%. O que isso significa? Quer dizer que todos os produtos vão crescer 0,87%? Não. Por quê? Porque isso é uma média geral da variação dos produtos separados por setores, né? Como, por exemplo, como você vê embaixo, tem alimentação e bebidas, tem inflação de habitação, tem inflação de artigos de residência, assim como vestuário, do setor de transportes, setor de saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, enfim. São esses de comunicação, né? São 9 setores que o IBGE faz esse cálculo e, na média, informa a variação da inflação em um determinado período. Não tem somente só agosto, mas também tem de outros períodos anteriores. Quando a gente vai para o INPC, ele é utilizado justamente para corrigir o poder de compra dos salários. Por quê? Por conta da abrangência dele. A abrangência dele é mais estrita, né? Que vai de 1 a 5 salários mínimos, né? Porque as faixas de renda de 1 a 5 salários mínimos são as maiores, né, da população brasileira, né, que abrangem uma maior parte da população. A abrangência geográfica é somente urbana, né, das principais capitais e regiões do Brasil, ele exclui a rural, e a única diferença é que ele tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de serviços, os pesquisadores, para poder fazer a medição mensal do INPC, eles se dirigem a esses estabelecimentos pré-selecionados, e tiram informações de preços de produtos, enfim, para poder coletar esses dados. E é medido, claro, né, pelo nosso IBGE. Aqui também a mesma página, né, pelo mesmo portal do IBGE, é possível acessar os resultados do INPC. Esse já é um dado aí que eu consultei, nós consultamos em julho, né, que ele está medindo, no caso, 1%, né? Está dando 1% em julho, que deu 1% em julho, né, no país. Note que o IPCA, como foi mostrado no slide anterior, estava medindo menos que o INPC, né? Então, vocês já percebem que o INPC, na maioria das vezes, vai ser maior do que o IPCA, porque a inflação é mais sentida nas menores faixas de renda. Isso aqui é uma grande comprovação, né? E aí, enfim, nós temos o terceiro indicador, que é o IGPM, né? Esse é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é para corrigir negócios de imobiliário, como, por exemplo, contrato de aluguel, né? Geralmente, esse reajuste do IGPM é utilizado no mês de aniversário do vencimento, né, do contrato de aluguel, que há um ano. Ele também é utilizado por empresas de telefonia e energia elétrica, quando você vê reajustes, eles utilizam o IGPM. Ele foi criado em 1940 e mantido pela Fundação Getúlio Vargas. Como tinha dito, né, o reajuste, que é no campo imobiliário, é dado no aniversário do vencimento do contrato, e aí vai utilizar o IGPM anual para poder fazer um reajuste uma única vez, para quem vive de aluguel, e ocorre o reajuste. O indicador mais utilizado para este fim é o IGPM. Aqui é o portal como é que faz ter acesso para ter informações do IGPM, né, na própria FGV. Observe que o IGPM variou 0,66% em agosto deste ano, e ele mostra também as informações no ano e 31% em 12 meses. Que 12 meses? De agosto a agosto. E aí ele faz umas comparações, enfim. Então,
esse portal é o mais indicado para quem quiser consultar a IGPM, né, e acompanhar para obter informações deste indicador. Bom, também nós temos períodos deflacionários, né? O que é isso? O que vem a ser deflação? É a queda geral de preços na economia, quando tudo resolve cair. E é uma situação em que a economia não funciona de jeito nenhum, tudo realmente ficou barato. Mas, como é que ocorre a inflação? Somente em únicos casos, em cenários piores da economia possível, como, por exemplo, do coronavírus, em que todos os estabelecimentos fecharam, e se todos os estabelecimentos fecharam, exceto os de produção alimentícia, né, o produtor, o vendedor, o empresário vai ter que baixar o preço, né? Você não está dando saída. Enfim, então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, a variação do IPCA em abril, por exemplo, foi em 2020, né, esse dado, foi de menos 0,31%. Olha quantos setores tiveram deflação, por exemplo. Deflação, habitação teve queda, artigos de residência, aqueles móveis planejados, decorados, em que teve que fechar as portas pelo lockdown rigoroso, teve queda. Transportes, por justamente estar tudo fechado, todo mundo em casa, não teve circulação de ônibus, né, que abrange esse setor, teve queda forte. Saúde, cuidados pessoais, né, relacionados à higiene, enfim, setor de saúde, teve queda. Despesas pessoais, teve queda. Educação ainda não começou a sentir, mas não teve variação. Comunicação, também queda. Esse geral aí, essa média, é que gerou a deflação isolada. Teve também outras deflações, né, isoladas também no ano passado, por conta da economia que não estava bem e que estava bastante parada. Então, é justamente a deflação é boa, por um lado, porque cai tudo, mas por outro é ruim, porque nada está funcionando, a economia fica parada em um cenário muito complicado, como foi o nosso, que a gente passou nos piores momentos da pandemia, que foi começo de março. Bom, agora vamos falar, de fato, o que é o valor do dinheiro, ou melhor dizendo, nosso poder de compra. Poder de compra é a capacidade de comprar ou demandar qualquer produto, serviço com o seu dinheiro. Ele é calculável, dividido com o rendimento, olha o indicador INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? Ele mede em reais o quanto a inflação corroeu a sua renda em um determinado período de tempo. Nessa imagem ao lado, aqui é possível também comparar poder de compra com os vários países do mundo. Observe que em algumas cidades de vários países do mundo, observe que Goiânia mediram de São Paulo, mediram de Curitiba, que está muito menor que os demais países do primeiro mundo, cidades de países do primeiro mundo, e que usaram como referência, por exemplo, não foi nem o INPC, foi o dólar, né? Enfim, então, é um exemplo. Mas aqui, o que nós vamos tratar hoje, como é que a gente vai aferir o nosso poder de compra, é justamente a inflação, que é o INPC. E aí, através de uma pequena fórmula que vocês estão vendo aí. Vocês nem precisam decorar isso. É só simplesmente dividir o que você ganha pela inflação do período que você deseja saber. Como, por exemplo, onde N, né, é igual ao número de períodos. Se você quer saber qual foi meu INPC do dia, se você quer saber qual foi o INPC do mês, do ano, 12 meses, enfim. Essa informação, você tem isso muito fácil, né? Vamos a um exemplo aqui. Considerando que seu rendimento seja de R$ 2.500, a quanto ele correspondia a 12 meses? Considere essa inflação de 12 meses do INPC acumulada. Bom, eu já tenho a informação do meu INPC, que é 15%, e o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o percentual dele, né? Eu vou tirar esse percento, eu vou dividir 15% para poder ter ele a grandeza adimensional, né? A unidade, para poder somar com 1. E depois eu vou pegar o meu rendimento e vou dividir por eles. E aí eu vou ter finalmente o meu poder de compra. Quanto o meu rendimento de 2.500 corresponde a 12 meses utilizando o INPC? Eu tenho esse resultado aí, R$ 2.173,91. Por alto, vocês já estão vendo que a gente teve que esse rendimento teve perda, né? O que esse valor corrigido vai representar? Representa uma perda em 12 meses no valor de quanto? De R$ 326,09. O que isso significa?
que o INPC, a inflação, correu ao longo do ano, ocorreu em um ano, R$ 326,09. Então, esse indicador importante é para saber a quanto o seu dinheiro correspondia a determinado período da inflação. Note que isso não é algo individual de cada um, né? Isso é uma coisa que é inerente ao nosso país, o Brasil, que tem um histórico não muito agradável de lidar com a inflação. Esse gráfico que vocês estão vendo em tela é a perda do poder de compra do nosso real. Observe, desde o seu surgimento, né, da sua implantação em julho de 94, quando adotou o real, em 1º de julho de 94, o que a nossa nota de 100 está correspondendo em janeiro deste ano. A nossa nota de R$100 está valendo hoje R$ 15,38. Olha que esse poder de compra foi perdendo valor ao longo do tempo, quase 85%. Como é que chegou nesse valor? Eu peguei o valor desse 100 e dividi pela inflação acumulada desde do período, desde julho de 94 a janeiro de 2021. Então, nós tivemos uma perda do nosso real de aproximadamente 85%. Nossa nota de R$100 hoje, em suma, está valendo hoje R$ 15,38. Quanto mais a inflação sobe, mais o nosso poder de compra é comprometido. Bom, agora, saindo dessas questões de poder de compra, vamos agora ver como é que a inflação entra no orçamento, no nosso orçamento. Essa aqui é uma tabela orçamentária, que já foi visto isso no primeiro encontro, de como é que a gente arruma as nossas receitas, as nossas despesas, sejam elas fixas, sejam elas variáveis. Aqui nós temos aqui à disposição o salário de 2.000, renda extra de 250, aí vem as nossas despesas fixas, que é o aluguel, condomínio, internet, escola, que é 350, academia de 100, assinaturas diversas de 50, aí vem as variáveis, que é energia e água, sendo que 120 e 150 respectivamente. O gás a R$100, foi comprado esse gás. Supermercado, que é o maior item de maior valor dessa despesa, foi 600. E um gasto de lazer de 150, que totalizou 2.200. Uma despesa apertada. Aí o mês virou. Vamos perceber a alteração nos preços nas seguintes despesas. R$10 no reajuste na energia. R$20 de reajuste na água. No supermercado foi comprado com lista, mas assim mesmo foi pago R$100 a mais. Não houve compra de gás no mês seguinte. Lazer deu uma diminuída em R$70 e a renda extra foi mantida. Nesses parâmetros, nós temos este orçamento a seguir, né? Observe aqui que nós tivemos aqui algumas alterações, né? Não tivemos alteração no salário nem na renda extra. Tivemos algumas alterações. O aluguel se manteve, o aluguel a 400, condomínio a 100, internet 80, a escola 350, academia 100, assinatura 50. Aí a energia já está em 130, a água 170, o supermercado foi a 700 e o lazer deu uma diminuída para 80, que totalizou 2.160. Com essa nova formação, o que é que a gente podemos entender o efeito da inflação nelas? Eu vou fazer assim. Eu somo meus reajustes ocorridos nas despesas, que foram o quê? Água, energia e supermercado. Deu quanto? 130. Eu vou dividir esse total reajustado pela despesa para saber em quantos por cento tivemos de reajuste inflacionário. Que foi 6. Eu dividi 130 pelo meu total das despesas com o resultado multiplicado por 100. Como não houve compra do gás, R$100, e diminuí meu lazer em 70, acabei economizando R$170 no período. Teve uma economia nesse orçamento aí. E agora eu vou comparar a economia com o reajuste e vou tirar a diferença. 170 menos 130, R$40. Neste orçamento aqui, o que é que eu estou conseguindo concluir? O efeito da inflação não afetou. Por quê? Eu, além de ter economizado em torno de R$170, eu vou ainda conseguir absorver bem os reajustes.
Entende? E ainda sobra, valor, né? Ainda sobra algum dinheiro, inclusive, que foi R$ 40. Agora vamos ver o mesmo orçamento, os mesmos reajustes, mas eu não alterei em nenhum momento as despesas. Não houve alteração na despesa, tudo se manteve considerando os reajustes. Por aqui vocês já estão vendo que a despesa que esse orçamento já ficou praticamente inviável, porque tudo foi a 2.330 no final. E aí com a nossa receita 2.250. Então eu sei que de cara a inflação, os reajustes afetou este orçamento. Bom, continuando, né, com outro exemplo, né, de orçamento, agora vamos pegar um orçamento bem mais simples, né? Um salário de 1.800, aí vem uma despesa fixa com aluguel, outro de assinatura, outro de internet, aí vem energia, água, esse de supermercado que é sempre o segundo maior, que foi 500, e o lazer que totalizou 1.500. Ele tem à disposição aí livre R$ 300 aí neste orçamento. Aí no mês seguinte, venceu o contrato do aluguel e na renovação reajustou pelo IGPM anual de 16,75% em agosto. Esse dado eu tirei lá da Fundação Getúlio Vargas. Isso é consultado para poder fazer, como eu tinha dito anteriormente, para poder fazer o reajuste do aluguel no mês do aniversário, né? Houve aumento da tarifa de energia em 10%, induzindo o usuário a economizar. Ele recebeu uma notícia que a energia vai subir 10%. Pronto, eu vou ter que economizar. As compras no supermercado ficaram mais caras em 20%, né? E aí, como é que eu vou passar a calcular o valor do aluguel? Eu pego o valor do aluguel antigo, vou multiplicar pelo fator, que é o quê? 1 mais a inflação, que é o IGPM do ano. Então, ele tem que ser convertido em fator de multiplicação. No caso, vai ficar 0,1675. Vou dividir isso por 100. E aí, eu vou aplicar na pequena fórmula, que é o valor do aluguel. Aí, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar pela unidade, que é da soma da unidade mais a inflação, e aí eu tenho esse valor reajustado, que é R$ 700,50, que ele vai passar a pagar. Na energia, vai ter que conhecer, para se conhecer como um reajuste tarifário ocorre, nós temos que considerar a seguinte tarifa anual para imóvel residencial. Esses 57 centavos você consegue obter na tabela de energia do site da Coelba. Eu peguei essa informação, lá está disponível. Quando você aplica 10% de reajuste, a mesma forma, o mesmo parâmetro. E aí você obtém o valor atualizado da tarifa, é claro, desconsiderando impostos e demais contribuições, né? E aí, claro, vamos aí obter esse valor tarifário, considerar que o usuário economizou energia. Vamos dizer que antes ele estava consumindo 120 kWh na casa dele, e ele conseguiu baixar esse consumo para 80 kW. Agora eu vou multiplicar esse valor pela tarifa e eu vou obter a tarifa de energia dele, que foi de R$ 50,40. Isso, claro, desconsiderando a TIP, né, com taxa de iluminação pública, demais impostos, que também não onera muito esse resultado aí. Nas compras, né, a gente vai fazer a mesma coisa. Se eu conheci que se o meu ajuste nas compras, se eu conheço que foi em 20%, ele foi calculado previamente, eu vou simplesmente pegar o valor das compras atuais, vou somar uma unidade com o fator de reajuste, né, e vou fazer a multiplicação, que aí eu obtenho o valor atualizado, que é R$ 600. E depois de tudo isso, de todas essas informações levantadas, eu vou colocar no meu orçamento. E aí eu vou obter um novo valor da despesa, enquanto isso reajustou. Observe que o aluguel já tem diferença, observe que na energia já tem diferença, no supermercado já tem diferença, enfim. E totalizando tudo isso, deu R$ 1.620,90. E aí vamos saber o quanto a inflação comprometeu este orçamento, né? Eu vou pegar a despesa atual, subtrair da despesa anterior, vou dividir pela despesa anterior e multiplicar por 100. De novo, despesa atual que eu tive, menos a despesa anterior, essa diferença eu vou dividir pela despesa anterior e multiplicar por 100.
e aí eu vou obter a informação da inflação de um mês para o outro, que afetou este orçamento. Então, conclui-se que essa despesa ficou praticamente 8% mais cara. Não se preocupe em decorar fórmulas, essa informação está na cartilha. A calculadora faz tudo isso para vocês, e é bom vocês treinar bastante isso para ver o quanto a inflação está corroendo o orçamento de vocês. Bom, vamos entrar na parte que mais é sensível, do setor mais sensível, né, que a inflação afeta bastante, né, que é a nossa cesta básica, né, que são os alimentos. Está aqui a nossa cesta básica, né, inclusive, né, que está à nossa disposição. Eu tirei essa fonte da revista Super Interessante. E aqui nós temos uma lista, né, que foi elaborada, que colocou-se à disposição alguns itens da cesta básica no campo de alimentos, que é carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, o tomate, o pão, o café, a banana, o açúcar, o óleo, a manteiga. Essa lista eu consegui elaborar em Excel, né? Isso é importante, a gente já viu isso lá na palestra anterior, sobre a respeito de quando em relação com despesas com supermercado, despesa com alimentação. Liste sempre. E aí eu fui fazendo umas pesquisas. Esses preços eu tirei de um grande atacadão que predomina aqui na Bahia, e são esses os preços, né? Considerando, não é bem a marca, sim o conteúdo. No caso da carne, eu considerei unidade ou pacote, mas podem considerar 1 quilo. O caso do leite, a lata de 400 gramas, 1 quilo para cada feijão, arroz e farinha. Mesma coisa do quilo da batata, o tomate. O café, a unidade de 500 gramas. Enfim, o óleo de soja, manteiga com sal com pote de 200 gramas. Então, agora eu vou definir as minhas quantidades nessa lista, né? Eu vou levar um pacote de carne, 3 quilos, né? 3 latas de leite, no caso, 3 quilos para feijão, arroz e farinha, batata, tomate, pão, café, sendo que batata e tomate 1 quilo, pão e café, 2 pacotes de pão, 3 pacotinhos de café, que é a unidade de 500 gramas, 1 quilo da banana, 4 de açúcar, 3 óleos de soja e 2 potes de manteiga, né? Eu tenho esse preço e vou multiplicar pelos itens que eu vou obter o meu preço total, que foi de R$ 271,52, essa lista. Aí, o que aí vai acontecer? Vamos supor que o mês virou, eu vou resolver fazer novas compras, vou manter as mesmas quantidades, e parte dos itens foram afetados pela inflação. Alguns caíram de preço. Da lista, segue as seguintes alterações. Eu tive 5% de alta na carne, eu tive 3% na alta da leite, feijão e arroz, eu tive 1% na farinha, 30% de desconto na batata e no tomate, 20% de desconto no café se eu levar 4 itens, 10% de alta no açúcar e 8% de alta no óleo e na manteiga. E aí, eu vou fazer essa lista, né? E aí tem, mesmo com as alterações que vocês estão conseguindo visualizar no preço, em que você consegue calcular o acréscimo e o desconto. No caso do desconto, como eu mostrei no parêntese, que é 1 mais o valor inflacionário, no caso que é a inflação, no caso do desconto, que é a deflação, eu vou pegar esse 1 e subtrair desse indicador, e aí multiplico pelo valor a ser atualizado, né? Observe que no café foi aproveitado a promoção. Eu botei um item a mais para poder perceber o desconto, né? De 14, no caso, caiu para 11,22. Mesmo assim, com todas essas alterações possíveis, eu tive uma alteração no meu subtotal, no caso de quase R$10 a mais, que foi R$ 281,17. E aí, como é que eu vou calcular a inflação dessa cesta básica, dessa lista? Eu vou pegar o preço reajustado, subtrair do preço sem reajuste, vou dividir por ele mesmo, dessa diferença, eu vou dividir pelo preço sem reajuste e vou multiplicar por 100. E aí, eu vou obter o quanto de reajuste naquela lista, naquela cesta básica adquirida, de um mês para o outro.
Isso significa dizer que o meu resultado, no caso dessa compra, ela ficou 3,5% mais cara, né? Não precisam, de novo, não precisam decorar essas fórmulas. Esse material está disponível na nossa cartilha. A calculadora é a nossa amiga, ela faz isso tudo para vocês. E é só saber o quanto esses preços estão influenciando, tanto no seu orçamento quanto na sua lista de compras. Vamos resumir aqui a nossa breve apresentação aqui de hoje, né? O que eu disse lá no começo? Inflação é aumento generalizado de preços. Nós temos dos tipos de inflação 3, né, que estudamos aqui hoje: IPCA, INPC e GPM. IPCA é a inflação oficial do país, INPC a gente usa para o poder de compra, e o GPM para reajustar aluguel, entre outros empreendimentos que adotam esse indicador. Observe que, no decorrer da apresentação, vocês perceberam que a economia de algumas despesas compensa a alta da inflação. Isso é produto de quê? Isso é produto de quando você tem um orçamento organizado. Se você tem um orçamento organizado, você tende a cortar alguns itens, diminuir algumas despesas, e essa economia consegue, muitas vezes, absorver possíveis altas da inflação, né? Então, a gente tem que saber conviver com ela, né? E aí, neste último item importante, fazendo-se uma lista e pesquisa de preços, aproveitando principalmente promoções, vocês conseguem administrar possíveis altas da inflação. Aqui, eu convido vocês, para quem ainda não viu a nossa cartilha de educação financeira, o valor do dinheiro, ela já está disponível no portal do ISSM. Observe que também nós temos ainda, para quem ainda não viu a cartilha da primeira palestra, já está disponibilizada. E um muito obrigado para vocês e até a próxima palestra, que é sobre dívida. É isso. Diego, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre algumas dicas para lidar com a inflação, mas antes eu queria que você voltasse ali no slide número 20, onde tem aquela nota de R$1, só para eu fazer um breve resumo da história da inflação no Brasil. E a partir dali a gente vai dar as dicas, que eu acho que é importante, né? A gente já conhecer agora a inflação e saber como se proteger dela. Eu acho que é o que, nesse momento, é o que a gente está precisando, né? Aí eu queria fazer um breve resumo. Consegue ver? Não está aparecendo aqui, não. Deixa eu compartilhar aqui. À vontade. Aqui não apareceu ainda não, Diego. Está aparecendo agora. Isso. Pronto. Se vocês observarem, o início desse gráfico aqui, ele coincide com o lançamento do real, certo? Em junho de 1994, da moeda real. Antes disso, a gente teve várias moedas no Brasil e um pouco antes disso, na década de 80, a gente passou por um processo conhecido como hiperinflação. Meu som está chegando bem aí? A gente passou por um processo chamado hiperinflação. Então, o que é que acontecia? Você chegava no mercado pela manhã e comprava um quilo de feijão por 5 cruzeiros. No outro dia, você voltava para comprar outro quilo de feijão. Já era 10 cruzeiros. E isso era uma constante. Então, a inflação, hoje a gente está sofrendo uma inflação acumulada aí nos últimos 12 meses de quase 10%, não é isso, Diego? Exatamente. Naquela época, a inflação chegava a 80% ao mês. Para vocês terem ideia, nesse gráfico aqui, onde tem aqui o início do gráfico, onde tem os R$100, que foi o lançamento do real, a inflação estava a 46% ao mês. Com a implantação do Plano Real, a gente viveu um período chamado de estabilidade econômica, estabilidade da economia no sentido de ter uma inflação controlada. O brasileiro, até então, não sabia o que era inflação controlada. A gente sabia o que era a hiperinflação. Como é que o governo controlava a hiperinflação? Congelando preços. Qual era a consequência disso? Ora, eu sou um comerciante. Eu sei que se eu vender hoje, eu vendo por 10. Se eu vender amanhã, eu vou vender por 20.
depois de amanhã vou vender por 30 e assim sucessivamente. Então, eu sabia que se o governo congelasse os preços, eu teria que vender por um preço fixo. O que é que eu fazia? Esse comerciante escondia a mercadoria. Então, quem viveu na década de 80 sabe que faltava carne, faltava feijão, faltava arroz, faltava leite, faltava tudo. Porque o congelamento de preços era uma forma artificial de se controlar a inflação. Então era um desespero. Por quê? Porque todo dia as coisas subiam, porém o salário não subia todos os dias. E era uma inflação muito mais elevada, muito mais descontrolada. Como é que as pessoas, naquela época, se defendiam da inflação? Fazendo estoques. Se estocava comida, se estocava gás de cozinha em casa, a passagem do ônibus. Eram vendidos aqueles vale transporte. Então as pessoas compravam o vale transporte do mês inteiro, antecipadamente, para tentar se proteger da inflação. Era comum, por exemplo, eu ia com minha mãe fazer compras no supermercado, e aí a gente estava lá com a listinha na mão, a lista nunca conseguia comprar a mesma coisa do mês anterior, porque tinha sempre que reduzir a lista, e de repente você estava no supermercado fazendo compras, do nada aparecia um batalhão de funcionários, cada um com aquela maquininha de reajustar preços, e começavam a reajustar os preços. Colocava em cima, né, do outro. E era um desespero, Diego, porque minha mãe dizia, fulano, corra, vai lá no feijão, pega 2 sacos de feijão e traga. Eu corria, pegava. Vá no arroz e pega, eu corria, pegava. E todo mundo do mercado começava a correr e o pessoal atrás registrando os preços. E você na frente, correndo, para poder pegar os preços antigos. E isso era uma rotina. Então, o que aconteceu? Essa geração que nasceu depois do Plano Real, nasceu num momento de inflação controlada, onde a gente se acostumou, ao longo do Plano Real, a ir no início do mês, comprar pão, e o pão está lá, o mesmo preço. Você vai um mês, 2 meses depois, estava lá o mesmo preço. Então a gente perdeu essa memória do que é inflação e de como se defender da inflação. De 2014 para cá, com esse processo todo que a gente viveu de crise econômica, de crise política, agora crise de saúde, a gente volta a ter o fantasma da inflação de volta. Só que as pessoas hoje, elas não estão sabendo lidar como a geração anterior lidava. Por quê? Porque os mecanismos hoje são diferentes. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito mais mecanismos para se defender da inflação. Eu vou dar um exemplo. Hoje você tem internet, onde você pode pesquisar os preços sem precisar sair de casa. Coisa que uma dona de casa da década de 80 e de 90 não tinha. Ela tinha que ir na rua, ir de supermercado em supermercado, pesquisando o preço, gastando sola de sandália, para poder, no final do dia, saber onde era mais barato e comprar. Hoje nós temos a internet aí, temos aplicativos que você consegue pesquisar preços e, como você falou, Diego, essa questão do orçamento. Tem itens da cesta básica que, às vezes, a diferença de um supermercado para o outro é de 50%, 60%. Então, qual é a principal ferramenta hoje contra a inflação? É a pesquisa de preços, é o conhecimento. Outra coisa, a inflação ela afeta as pessoas de forma diferente. Então, por exemplo, as pessoas com poder aquisitivo menor, elas têm a inflação é muito mais perversa com elas. Por quê? Porque, como você mostrou aí, os gastos com alimentação, que são justamente os itens dentro do IPCA que tiveram as maiores altas, tirando essa questão de geral, que é de combustível e energia, mas a alimentação, os itens durante o processo da pandemia, subiu muito. E é justamente o que as pessoas de baixa renda mais utilizam, a questão da alimentação. O que é que a gente vê as pessoas fazendo hoje? É a substituição de produtos. Porque chegou um momento onde já não dá mais para você reduzir a quantidade, Diego. Porque por mais que eu reduza a quantidade da alimentação, chega um momento que eu preciso o mínimo para sobreviver. Então as pessoas começaram a substituir. Quem comia carne de primeira, hoje come carne de segunda, para poder manter o volume de consumo. O sabão que você utilizava numa determinada marca, hoje já usa um sabão de uma marca inferior. Quem tinha
certos hábitos de consumo, como quem tinha um carro e costumava sair com o carro, hoje já está evitando sair com esse carro por conta do aumento da gasolina, que nos últimos 12 meses subiu nas refinarias 51%. O óleo de cozinha, para vocês terem ideia, subiu 80% no acumulado dos 12 meses. Então, são itens específicos que, como o Diego falou, tem um impacto diferente em cada família. Mas, por exemplo, a gasolina é algo sistêmico. Subiu o preço da gasolina, do óleo diesel, todos os preços da economia que tem relação com transporte, que tem relação com a utilização do produto de petróleo na sua fabricação, sobem. E é muito difícil se proteger desse tipo de inflação. E o que é que acontece? As pessoas vão, a cada dia que passa, reduzindo o seu poder de compra, reduzindo o consumo, e chega a ser até cruel a gente chegar para as pessoas que têm uma renda menor e sugerir, não, mas reduza o consumo. Só que eles já estão no mínimo, já estão realmente no limite do consumo. E aí o que eles podem fazer agora não é mais reduzir, mas é substituir o tipo de alimento para poder tentar manter a segurança alimentar. E hoje, só para você ter uma ideia, Diego, em 2019, o IBGE fez um levantamento e só para vocês terem ideia da situação, o aumento de pessoas utilizando lenha para cozinhar foi de 30%. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente não tem dados, porque o IBGE está aí com corte no orçamento e não tem feito essas pesquisas. Mas o cenário é um cenário desafiador. As projeções do governo é de que a partir do ano que vem a gente tem aí uma redução de PIB, redução também dos índices de inflação. Mas esses dados não são confiáveis. Se a gente pegar, por exemplo, a meta de inflação para esse ano, se eu não me engano é de 3,75, alguma coisa assim, que era a meta ideal, variando até 5,25 mais ou menos, hoje a gente já ultrapassou a meta máxima. E olha que a gente não terminou nem um ano. Então, no ano que vem, não há garantia nenhuma de que a inflação, de fato, vai cair. A gente sabe que pode acontecer de tudo. Então, o consumidor precisa pesquisar preços, ter um controle orçamentário rigoroso, porque a inflação ela é algo que eu não tenho como controlar. Então, não adianta eu ficar reclamando da inflação. Eu tenho que buscar ou alternativa de renda, para poder complementar minha renda e manter o mesmo poder de compra que eu tinha antes, ou fazer as pesquisas de preço no sentido de buscar produtos mais baratos para eu poder consumir, pelo menos em termos de quantidade, a mesma coisa que eu consumia antes. Qual é a diferença de quem tem uma renda baixa, um poder aquisitivo baixo, para quem tem um poder aquisitivo alto? Quem tem patrimônio tem outras formas de se proteger da inflação. Por exemplo, faz investimentos que são vinculados à inflação. A inflação sobe, a pessoa ganha dinheiro. Quem tem patrimônio, quem tem casa própria, quem tem terreno, quem tem fazendas, com a inflação alta, esses bens se valorizam. Ou seja, essas pessoas acabam ficando até mais ricas por conta da inflação. Quem tem uma casa hoje própria sabe que o preço dos imóveis subiu. Quem comprou um carro, mesmo usado, 2 anos atrás, hoje consegue vender esse carro usado por um preço maior do que quando comprou. Então, observe que quem tem patrimônio consegue lidar melhor com a inflação. Quem não tem, quem basicamente tem o dinheiro para se manter, tem que fazer um esforço muito maior. E daí a necessidade do planejamento, como o Diego pontuou, a questão do controle orçamentário, saber o que você está consumindo e ir cortando aqueles itens supérfluos, se você não quiser passar uma dificuldade lá na frente. Porque não há, de fato, nada concreto de que essa situação de inflação vai ser temporária, que no ano que vem isso vai melhorar. Porque, infelizmente, quando a gente pega os dados oficiais do governo, se você pegar os últimos 3, 4 anos, você vai ver que nenhuma das metas estabelecidas se realizou. Sempre a inflação foi maior, o crescimento do PIB sempre foi menor. Enfim, não são dados, de fato, para você confiar e depositar assim, seus projetos de vida baseado nisso. Então, cada um tem que montar uma estratégia de defesa contra a inflação. Nessas horas vem a necessidade daquela reserva de emergência que a gente
está sempre falando aqui que as pessoas não fazem, e de se organizar para combater a inflação. Muito bem, isso mesmo. Exatamente. Por isso que a frase inicial, né, do Anônimo lá diz que a vida é uma constante guerra para a inflação. Muito bem, espaço para perguntas. Vamos lá. Vocês agora têm a voz. Ninguém? Podem usar o chat se quiser, porque a gente vai ler aqui. É um pouquinho receoso. Inclusive, Diego, já convido o pessoal também para a próxima palestra, né? Aproveitando o gancho que vocês já estão falando aí, dando umas Isso, dicas exatamente, sobre como eu disse lá no inflação. final, né? Exatamente, exatamente. Vocês já podem contar conosco aí na próxima palestra, né, que vai acontecer, né, no início do mês que vem, que é justamente sobre dívida, né? Que aí a gente vai dar ideias de como é que se lida com essa temática. Alguém levantou a mão aí, vamos?